5 de agosto. O que contamina é o que vem do coração. Marcos 7, 14 em diante. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Porém, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, falando a respeito de entender esse enigma. Se você tem sabedoria, entenda esse enigma que ele está dando. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração. E olha, deu os detalhes até. Mas no ventre. E assim sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Aqui está o X, né? Ele explicou. Ele estava falando a respeito das leis cerimoniais, das mãos impuras, que não são apenas, no nosso caso aqui, a gente pensa que os discípulos estavam com a mão suja. Não, não era isso que ele estava falando. Ele estava falando de um cerimonial, onde deveria ser lavadas as mãos 7 vezes, toda vez que comia alguma coisa. Isso foi uma invenção, é uma tradição dos fariseus e dos escribas. E agora eles estavam exigindo de Jesus que os seus discípulos cumprissem a tradição que eles inventaram. Só que na Torá, que era a única escritura que eles tinham, original, não vamos mencionar aqui a Mishnah, que eram tradições que cada líder ia passando conforme ele ia assumindo a posição. O Sinédrio ali, eles decidiam, como se fosse Suprema Corte ou Congresso. Eles acrescentavam explicações a respeito da Torá e ensinava o povo: olha, não coma o alimento sem fazer o ritual da purificação de mãos. E não era só a purificação de mãos. Quando você ia usar um copo, você tinha que fazer essa lavagem 7 vezes. Não é lavar, era molhar o copo, derrubar a água, molhar de novo, derrubar a água, e assim com jarros, com panelas que eles tinham ali. Tudo tinha o seu, a sua ritual de purificação. Porque senão a pessoa se tornava impura, ou seja, ela estava em pecado. E Deus não iria aceitá-la, ela nem ir na igreja. Então, Jesus veio dizer que a própria Bíblia, a Escritura, dá a entender para os sábios aquilo que eles queriam saber, não precisa acrescentar mais nada. Então ele colocou esse enigma. Ora, pesquise na Bíblia, na Torá, e vocês vão entender que tudo que entra pela boca não contamina o homem. Porque eles estavam comendo em uma espiga de cevada.
uma espiguinha de cevada. E eles estavam condenando porque ele não fez o ritual. Mas na realidade, o próprio Jesus já havia dado instruções sobre alimento. Está em Levítico 11, onde lá lhe diz: se você comer tais alimentos, você vai se considerar impuro. Seria um pecado diante de Deus, porque isso não é alimento. Por exemplo, a carne de porco, lagartixa, sapo, cavalo, borboleta. Esses tipos não são comestíveis. Deus não fez para comer. E tem a lista ali. Tem o peixe, por exemplo, ele tem que ter escama e barbatana. Os peixes de couro não pode ser comido. Está em Levítico 11. Jesus estava querendo dizer, o que você come não contamina, porque o que você come é só alimento puro. O judeu não comia porco. O judeu não comia cavalo. Ele não comia escorpião. Ele não comia cobra, sapo. Ele não comia essas coisas. Então ele estava falando para um público que já sabia o que era alimento e o que não era alimento. Então ele diz assim, olha, tudo que entra na sua boca tá certo. Ele não vai contaminar. Mas vai contaminar o que sai. Porque o que sai da sua boca sai do seu coração. Veja, quer ver? Ele vai continuar entendendo. Então, e assim ele considerou puro todos os alimentos. Sapo não é alimento. Cobra não é alimento. Lagartixa não é alimento. Barata não é alimento. E o judeu não comia essas coisas. Eles seguiam Levítico 11. Do que pode e o que não pode comer. O que Deus liberou para comer e o que Deus liberou para não liberou para comer, porque não é alimento. São coisas que faz mal para a saúde. Então, Jesus então considerou puro os alimentos de Levítico 11. Não tem problema, essa cerimônia que você vai fazer não tem valor nenhum, não está na Torá. Vocês que inventaram, é tradição de vocês. Isso está errado, isso não contamina ninguém, se não fizer esse ritual. Então, e dizia, o que sai do homem, isso é que contamina. As palavras vêm primeiro pela mente, a pessoa arquitetou. Porque antigamente, eles não tinham a noção de que a mente era o centro. A gente tem que entender essas coisas. Eles tinham a noção de que é do coração. Então Jesus não ia explicar para ele que a mente, isso não era o objetivo de Jesus. Então seguiu o entendimento deles ali, que é o coração. Lógico que o coração não procede nada, não pensa nada, mas a mente pensa. Então ele diz assim, olha, porque de dentro do coração dos homens, da mente, é que procedem os maus desígnios. Um dos maus desígnios deles, que eles estavam ali criticando Jesus, que estavam invalidando a tradição dos escribas e fariseus, era de que eles queriam matar Jesus. Da onde veio isso? Da mente deles. A mente arquiteta, a boca fala, a mão executa. Então aqui diz, então procedem maus como a prostituição, por exemplo.
nasce aonde? Na mente. Os furtos nascem aonde? Na mente. Não tem nada a ver com alimento. Os homicídios nascem onde? Na mente. Os adultérios nascem onde? Na mente. A avareza, pessoas avarentas, é a mente doentia. As malícias, mente contaminada. O dolo, a maldade, mente contaminada. A lascívia, a provocação sexual em outra pessoa, na mente. A inveja, na mente. A blasfêmia, na mente. A soberba, o orgulho, a prepotência, na mente. A loucura, por fim, vem da onde? A pessoa está com a mente totalmente desequilibrada. Isso é pecado. Essas coisas são pecados. O que eles estavam fazendo ali, procurando um motivo para matar Jesus e acusar Jesus, isso era pecado. Aquilo sai do coração. Mas comer alguma coisa sem o ritual da lavagem de mãos, ou de jarros, ou de copos, isso não contamina ninguém. Porque lá em Levíticos 11, ele já fala o que pode e o que não pode comer. Se você não come, se você come uma coisa que Deus falou que não é para comer, você está impuro, em pecado. Mas eles tinham esse costume de seguir Levítico 11, mas eles acrescentaram. E Apocalipse, lá nas últimas linhas, diz: ninguém deve acrescentar nada na Bíblia. E ninguém deve tirar nada da Bíblia, porque serão acrescentados os flagelos escritos na Bíblia. Se você tirar, se você acrescentar. Se você tirar, também vai ser tirado a sua parte do reino eterno. Agora, você veja aqui como muitos falam, mas Jesus veio anular os mandamentos. Aqui ele está citando todos os mandamentos da lei de Deus. Viu que ele falou lá de honrar pai e mãe? É o 5º. Aqui fala da prostituição e do adultério? Fala. É o 7º. Nos furtos, não furtarás? É o 6º. Os homicídios, não matarás? As malícias, o dolo, a maldade, a lascívia, a inveja está no 10º mandamento. E não ter inveja das pessoas. A blasfêmia é o 3º mandamento, que é contra Deus. A soberba é o pecado original de Lúcifer, sem humilhação. E a loucura é não seguir as instruções de Deus. Ora, todos esses males vêm de dentro do coração, da mente, né? E contaminam o homem. Até o 19. Eu li até o 23, isso mesmo. Então, não vamos interpretar essa questão que Jesus purificou todos os alimentos, então você pode comer qualquer coisa, porque você não vai ser contaminado. Ora, você pode comer qualquer coisa? Coma, então, uma colher de veneno de rato. Você vai ver que vai te contaminar, você vai morrer. Você pode comer qualquer coisa? Coma então fezes de animal. Porque tudo pode. Jesus não está falando de comer o que vem pela frente.
Porque quando ele fala de alimento, ele está falando de Levítico 11. O que pode e o que não pode. O que contamina e o que não contamina. Então não vamos nos iludir que você pode comer carne de porco, de jacaré, de cobra, de urubu, e comer sapo, e comer rã, e comer... Tudo isso está condenado no Levítico 11. Agora, o que você pode comer dos animais tem a pata fendida e rumina. Tem que ter as duas características. O cavalo não deve comer porque ele tem a pata fechada e não rumina. O porco tem o pezinho dividido, ok, mas ele não rumina. Já o carneiro, o bode, ovelha, tá? Perfeito. Então, não vamos nos esconder atrás de uma interpretação errada como os fariseus e escribas faziam. E ainda assim, acusavam a Jesus de estar transgredindo, assim como os adventistas do sétimo dia seguem Levítico 11, as pessoas falam, larga a mão de ser besta, que ele pode comer qualquer coisa. Então eles tomam álcool, eles bebem, eles fazem qualquer coisa. Então, muito cuidado. Não caçoem de quem está seguindo a Bíblia, a Torá certinho. Não faça como os fariseus, tá bom? E se você quer realmente seguir a Deus, diz assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a luz. Siga Jesus Cristo, o que ele fazia. Deus nos abençoe.